Fala, galera. Fala. Fala, galera. E aí, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bem por aí? Pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre os pontos notáveis. E é muito tranquilo, tá? O que eu quero que você guarde. Bico. Essa é a palavra que a gente vai guardar. Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. São as iniciais dos pontos notáveis. E para você guardar, antes desse vídeo chegar a se aprofundar mais, tá? Eu vou falar cada um deles individualmente, mas para você já ir guardando. O baricentro B, baricentro, hein? Guarda essa palavra. O baricentro B, ele está sempre a ver com uma coisa chamada mediana. O incentro, pessoal, ele tem sempre a ver com uma coisa chamada bissetriz. Bissetriz. E toda vez que a gente fala do circuncentro C, nós estamos falando de uma coisa chamada mediatriz. E para finalizar, o ortocentro O, nós estamos sempre falando de uma coisa chamada altura. Guardou isso daqui? Então bora falar de cada um deles, começando pela mediana, né? Pelo baricentro. Foi. Então iniciando com o baricentro. Primeira coisa que você tem que guardar quando vê a palavra baricentro é isso daqui, pessoal, mediana. A mediana ela de um triângulo, que a gente vai ter aqui nesse caso, ela sai de um vértice e chega até o ponto médio. Então vem comigo, ó. Considera esse triângulo ABC. Eu vou pegar minha tinta, deixa eu caçar minha tinta aqui, ó. Pegar minha tinta vermelha. E aí o que a gente vai notar? Nós vamos notar o seguinte, o vértice A, para ele chegar no meio, vamos marcar mais ou menos o meio aqui, ó. Então, mais ou menos o meio ele está aqui. Esse daqui seria o meu meio do segmento BC, ou seja, o ponto médio do segmento BC. Concorda comigo? E aí o que vai acontecer? Ele vem daqui até aqui. Esse é o primeiro risco que eu vou traçar. Ou seja, essa é a primeira mediana que eu tracei. A outra mediana que eu vou traçar, galera, é do vértice B até o meio do segmento de A com C. Então ele é mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos o meio aqui, ó. Esse é o meio do segmento AC. Então eu vou traçar daqui até aqui, eu tenho outra mediana aí sendo traçada. Traçando outra mediana, pessoal, eu vou vir do C até mais ou menos o meio daqui, ó. Aqui vai dar mais ou menos 19. Então eu venho aqui, esse cara aqui, e esse fecha bonitinho aqui, ó. Ótimo. Pessoal, vocês observaram que eles tiveram um ponto comum, um ponto de encontro? Esse ponto de encontro eu vou chamar de G. Gente, isso aqui é meu tal do baricentro. O baricentro sempre vai ser o encontro das medianas. Além disso, esse ponto G ele representa meu ponto de equilíbrio do triângulo. Se eu viesse aqui com um espeto, né, desenhasse uma folha, uma cartolina, espetasse justamente aqui, eu teria um ponto de equilíbrio. Digo mais, esse ponto de A até G, ou seja, esse segmento AG que eu estou destacando aqui para vocês, ó, ele sempre vai valer o dobro do segmento GM. Esse carinha aqui, ó, ou MG, né? Então, do MBC até o G. Então, sempre vai acontecer isso. Ele vai dividir na proporção de 2 para 1. Isso daqui, ó, sempre vai valer o dobro desse outro. Professor, então quer dizer que do BG, ele sempre vai ter o dobro do G ou MAC, ou seja, o dobro do MACG. Opa, escrevi errado aqui, ó. ACG. Sim, sempre. Então esse segmento sempre vai ser o dobro desse. Por exemplo, se aqui valer 2x, aqui vai valer x, tá? Assim como esse daqui. Então a mesma coisa aqui, gente. Esse ponto aqui sempre vai valer o dobro desse outro ponto aqui, que aqui vai ser um meio, né? Então um meio de A até B. Fechou? Guardou o baricentro? É uma das propriedades mais importantes. Também vale destacar o seguinte, se a proporção é de 2 para 1, quer dizer que o segmento inteiro ele tem 3 unidades proporcionais, tá? Óbvio. Então se aqui valer 2x, aqui valer x, tudo vai valer 3x. Então, pelo amor de Deus, gente, guarda isso que a gente vai usar bastante esse tipo de coisa, ok? O incentro.
O incentro é o segundo ponto notável que nós vamos estudar. O incentro você tem que guardar uma palavra-chave. Ele vai ser o ponto de encontro, pessoal, das bissetrizes. Olha lá, ó, bissetrizes. Então ele é o ponto de encontro das bissetrizes. O que é uma bissetriz? Falando a curto grosso, literalmente o meio de um ângulo, ok? Então olha lá, se eu for ver o vértice A, eu for bem no meio desse meu ângulo, o que vai acontecer? Ó, vou traçar aqui para vocês verem. Ele vai dar um ponto mais ou menos aqui assim, ó. Pronto. Fiz o primeiro traçado aí bonitinho. Então ele dividiu em duas partes iguais aqui. Isso é a bissetriz. Vou traçar outra bissetriz agora no vértice B, ó. Ficaremos assim, mais ou menos aqui. E vou traçar outra bissetriz no C. Então, mais ou menos no meio aqui desse ângulo, ok? Pronto. Após eu traçar, então, as minhas bissetrizes, o que eu vou notar? Que eu tenho um ponto em comum entre eles. Esse ponto aqui é o meu incentro. O incentro, pessoal, ele vai te determinar o centro da sua circunferência inscrita. Ou seja, que dentro desse triângulo, a partir desse ponto aqui e desse ponto aqui, eu posso traçar uma circunferência. Vamos ver? Ela vai ficar assim, ó. Pronto. Então essa seria a minha circunferência inscrita P, formada a partir do meu incentro. Nunca se esqueça que ele é sempre um ponto interno. Tanto o incentro quanto o baricentro são sempre pontos internos do meu triângulo. Pontos internos. Fácil? Falando agora sobre o circuncentro. O circuncentro, quando você vê essa palavra, a primeira coisa que você vai lembrar é de mediatriz. O que é mediatriz, pessoal? Tem uma dica muito boa. Ela é o ponto médio mais 90 graus. Então, essa é a dica para você ver uma mediatriz. Você viu um meio de um segmento em 90 graus embutido nele, com certeza isso é uma mediatriz. Então, tá vendo esse meu triângulo? Se eu for buscar o ponto médio de cada um deles, olha só, vou pegar a minha canetinha vermelha aqui. Então, se eu for ver o ponto médio, está mais ou menos aqui, ó, no segmento BC, no segmento AB está mais ou menos aqui, e do segmento AC, né, eu vou ter mais ou menos ele aqui, ó. Então, vamos lá. Se eu for ver aqui, então, os pontos médios e traçar 90 graus, eu vou ficar mais ou menos aqui assim, ó. Então, 90 graus, e esse é o ponto médio de B e C, 90 aí. O que mais, pessoal? Olha lá, ó. Se eu traçar 90 graus aqui, nesse segmento, bonitinho aqui, ó, desse jeitão, eu vou ficar assim, 90 graus aqui. E esse daqui seria o meu ponto médio. Concorda comigo? Outro carinha, aqui, ó, 90 graus, traçando. E esse daqui seria o meu ponto médio de AB. E aqui seria o meu ponto médio de AC. Sempre 90 graus. Pessoal, aonde teve a união dos três é aonde eu vou traçar o meu circuncentro. Ou seja, o centro da minha circunferência circunscrita. Então vamos lá, ó. Põe a ponta do compasso aqui, abre até essas extremidades. Você vai perceber o seguinte. Você vai mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar, fazer aqui bonitinho pra vocês. Então vem pra cá. Pronto. Então está traçado o meu circuncentro. Vale a pena você observar o seguinte. O circuncentro, pessoal, nem sempre é um ponto interno. Nesse caso, sim. Mas, por exemplo, no triângulo acutângulo, que é esse meu caso, com ângulos menores que 90 graus, ele é sempre um ponto interno. No triângulo obtusângulo, ele é um ponto externo. E no triângulo retângulo, galera, ele é o ponto médio da hipotenusa. Guardou isso? No triângulo retângulo, o circuncentro é o ponto médio da hipotenusa. Vamos pro próximo? Então, o último que a gente vai conversar é o ortocentro. O ortocentro, a palavra mágica dele é altura, ou seja, o ponto de encontro das alturas relativas aos vértices é chamado de ortocentro.
Então vamos traçar aqui, ó. A primeira altura, galera, que eu vou traçar é com relação ao vértice A. Então eu vou traçar a altura aqui, ó, 90 graus, 90 graus. Fecho aqui assim. Essa é a primeira altura. Lembre-se que a altura não necessariamente ela está no ponto médio, ok? Então olha lá, galera, esse cara aqui, vou traçar outra altura, ó, vai ficar mais ou menos aqui 90 graus, ó, noventinha aqui, ó. Então aqui eu tenho 90 graus, 90 graus. E a altura relativa ao C, opa, comeram a barriga do B aqui, ó. E a altura relativa ao C vai ser mais ou menos aqui, ó, nesse segmento. Então, como... Opa, esqueci os noventinha aqui, ó. Noventinha aqui. Então, galera, quando a gente traça as alturas relativas aos vértices, o encontro delas é um chamado ortocentro. Ok? Bora para os exercícios, então.